Olá pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe grandiosamente. Mais uma vez trazendo uma palavra de fé e fortalecimento para a nossa intimidade com Deus. O que o Senhor Jesus fala na sua palavra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz o que? A igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz o que? A igreja. Ele não está falando quem tem ouvido físico, não. Ele está falando quem tem ouvidos o quê? Espirituais. Aquele que tem ouvido espirituais para ouvir o quê? A voz de Deus. Por isso ele fala, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz o quê? A igreja. A igreja somos nós. E o Senhor Jesus tem prazer de cuidar de cada um de nós. Então essa mensagem é exclusivamente um alerta. Você vê um alerta, um sinal de alerta, é um sinal que algo pode o quê? Acontecer. Você pode cair num buraco, você pode cair num barranco, você pode cair que o piso está molhado. Então você vê que os sinais de alerta é para nos guardar, para nos livrar do que pode o quê? Acontecer. Então esse momento agora, essa mensagem é exclusivamente para aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que se entregou, aquele que tem praticado a sua fé, mas necessita o quê? Ter muita atenção, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou, mas Ele está sempre nos alertando por o que pode o quê? Acontecer. Então essa mensagem é um alerta do Senhor Jesus para conosco, porque eu me incluo nessa mensagem, que o Senhor Jesus venha cuidar de mim, para que a minha fé cada dia venha o que? Desenvolver, crescer espiritualmente. E é por isso que Ele nos dá o que? O entendimento, para que a gente venha o que? Crescer em sabedoria e temor à sua palavra. Não tenha medo, só tenha o que? Temor. O que o Espírito diz o que? A igreja, que é o Espírito de Deus. E ele fala aqui, trouxe uma mensagem de advertência, para que a gente venha o que? Não ser pego que de surpresa. Olha o que ele fala aqui no livro de Lucas 11, versículo 24. O Senhor Jesus fala a estratégia o que? De Satanás. Assim como Deus tem uma estratégia para nos conquistar para o seu reino, Satanás também tem uma estratégia para nos tirar da presença de quem? De Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares do quê? Anda por lugar árido, procurando o repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, de onde o quê? Saí. Então você vê, todos nós que chegamos perante Deus, chegamos com os males, chegamos cheios de erros, cheios de coisas que desagradavam a quem? A Deus. Então, pela sua infinita graça, Ele nos libertou. Ele nos libertou de tudo que era errado, que a gente fazia, que a gente entristecia Ele. Então Ele nos libertou. Ele tirou esse espírito imundo que nos fazia o que? Sofrer, que nos aprisionava, que nos humilhava, que nos fazia a gente ser envergonhado. Mas a Bíblia fala, quando o espírito imundo sai do homem, ele sai, ele foi expulso, ele perdeu aquele território. Mas a Bíblia fala que, aqui na Bíblia deixa bem claro, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugar o quê? Árido, procurando repouso, e não achando de voltarei para minha casa, de onde saí. Então você vê, ele foi expulso, você creu no Senhor Jesus, e aquele mal foi o quê? Arrancado da sua vida, foi expelido da sua vida. Mas aquele mal, ele não esqueceu. Ele não esqueceu a sua moradia. Ele não esqueceu o corpo que ele habitava. Então, ele vai fazer de tudo, ele vai andar por vários locais à procura.
Então ele procura daqui, procura dali e ele não encontra. O que ele faz? Olha o que ele faz. Voltarei para minha casa. Da onde eu que saí. Então você vê, tudo que o mal quer é voltar para a vida daquele que um dia o que ele serviu. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá o que? Alerta. Ele nos orienta para que a gente não venha ser pego o que de surpresa. Assim como o Senhor Jesus vai vir a esse mundo, nós não sabemos o dia nem a hora. O mal também luta para vir, para querer habitar naquela casa que um dia foi dele. Então ele fala aqui, no versículo 35, versículo 25, e tendo voltado, ele deixa aqui, vamos ler aqui para você entender bem, no 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugar o que? Árido, procurando o repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Aí agora no 25, e tendo voltado, aí encontra varrida e ornamentada. Ele encontra aquela casa que varrida, limpa, cuidada, porque quando Deus entra na vida de alguém, Deus limpa. E ele fala aqui, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior, ele fala aqui, pior do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você vê, o mal saiu, mas quando a pessoa dá brecha, ele volta, e ele volta com 7 espíritos que piores. Você tem noção disso? 7 espíritos que piores, para destruir aquela vida. Então você vê, por que ele não volta sozinho? Por que ele não volta ele só? Porque ele sabe que você venceu ele naquela primeira vez. Ele sabe que você venceu aquela peleja, você usou a sua fé, você é uma pessoa que creu em Deus, foi liberto, você venceu. Ele sabe que se ele voltar só, você vai ter força suficiente para você vencer. E é por isso que a Bíblia fala que ele voltará com 7 espíritos que piores. Você vê que o mal ele é tão organizado que ele se sujeita a se abrir mão da sua própria casa, mas ele não perdeu o quê? A batalha. Por isso a Bíblia fala que ele traz 7 espíritos que piores para querer o que? Afrontar e destruir aqui aquela vida. Então você vê que ele é organizado, pessoal. No mundo espiritual uma peleja. Assim como Deus quer conquistar nossa alma para o seu reino, o mal quer conquistar a nossa vida para a perdição. Mas é necessário que eu venha crer na palavra de Deus, venha dar ouvido. Porque quantas pessoas, homens e mulheres de Deus que faziam a vontade de Deus, era muito usado por Deus, hoje se tornaram o que? Aprisionados. Porque não deram o que? Ouvido. Então dê ouvido, pessoal. Ouça a voz de Deus. É Deus te alertando, é Deus nos alertando, para que a gente não venha ser pego o quê? De surpresa. Você vê que quando o Senhor Jesus foi crucificado, tinha 2 malfeitores, 2 ladrões na cruz. Você vê, um não deu ouvido. Um não deu ouvido. Um desprezou a mensagem. O outro creu. O outro ele confiou na palavra de Deus. O outro deu ouvido à voz de Deus. Então dê ouvido. Essa mensagem é Deus querendo nos guardar. Essa mensagem é Deus nos dando força para permanecer confiante e entregar nossa vida cada dia mais para o Senhor Jesus. Você vê que o mal ele quer o quê? Voltar. E ele quer voltar para destruir. Assim como a Bíblia fala que ele deixa aqui bem claro aqui, no finalzinho aqui, do 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habita ali, e o último estado daquele homem se torna o que? Pior do que o que? O primeiro. Você vê quando o mal sai e ele volta, a vida daquela pessoa, se ela já passar por luta,
ela vai passar a partir de agora um inferno. Ela vai viver um inferno, porque são 7 espíritos de tormento sobre aquela vida. E quantas pessoas de Deus que faziam a vontade de Deus hoje estão sendo atormentadas. Mas o Senhor Jesus, Ele nos alerta, Ele também nos dá o quê? A solução para resolver esse problema. Independente se você foi aprisionado, se você foi afrontado, que você foi laçado por esse espírito, o Senhor Jesus, Ele te dá o privilégio de dar uma nova chance para você. Assim como aquele ladrão que estava na cruz, um desprezou e viveu a sua vida o que? Pior do que ele era antes, porque ele não deu ouvido. Mas aquele que deu ouvido, olha o que o Senhor Jesus fala aqui no livro de João 11, versículo 25. Olha como é que é glorioso. Olha como é que o Senhor Jesus, Ele tem prazer de cuidar de cada um de nós. Ele só quer que a gente venha ouvir a sua voz e venha crer nele. Olha o que ele fala aqui, João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição